Olá, bem-vindo ao nosso estudo bíblico Jesus Restaurador da Vida. Estamos iniciando uma série de estudos da Bíblia, ok? É muito importante que você fique atento, preste bastante atenção em cada uma das lições que vamos estudar durante esse curso bíblico. Nós estamos aqui na nossa primeira lição, ok? Jesus e as Escrituras Sagradas. Aproveite e compartilhe esse link, o link desse estudo, com todos os seus amigos, as pessoas que você conhece e que você quer levar elas para o céu, tá? Você quer que essas pessoas vão para o céu junto com você, né? Envie o link desse estudo para todos os seus amigos, para a sua lista de amigos. Quantas pessoas que tem na sua lista de amigos aí? Envie para todo mundo, tá? Vamos ter várias lições, lição 1, 2, 3 e vai embora. São várias lições, ok? Então, envie para todos os seus amigos esse estudo bíblico, porque isso vai auxiliá-los, vai mostrar para eles o caminho da eternidade, o caminho do céu, a direção do céu. E se você quer se tornar um missionário pregando a palavra de Deus, faça isso. Envie o link de todos os estudos bíblicos, tá? Vamos ter várias lições aqui, ok? Muito bem. O nosso texto base para o estudo de hoje está lá em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40, tá? Atos, capítulo 8, versos do 26 até o 40. Felipe e o etíope. E o texto diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? Rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia? Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Felipe e o etíope. Nessa história, percebemos que a busca pela verdade não é algo restrito a um grupo de pessoas. De fato, todos precisamos da verdade para viver. O etíope era uma pessoa instruída, mas não conseguia entender o significado espiritual da mensagem profética. Ou seja, nem sempre cultura e instrução
garantem o entendimento das coisas celestiais. Vamos para a nossa primeira pergunta. O texto base desta pergunta está lá em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Será que a fonte de inspiração dos profetas bíblicos era a filosofia? Ideias pessoais? O Espírito Santo? Qual era a fonte? Vamos para a resposta. O Espírito Santo. De acordo com o texto que nós lemos, o Espírito Santo. Então, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Onde se origina a mensagem dos profetas, tá? Qual é a origem das mensagens dos profetas? Vamos para o texto base. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 13. Abra a sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 13. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como a palavra de Deus, a qual também espera vós os que crestes. Então, onde se origina a mensagem dos profetas? Vamos para a resposta. Em Deus. Onde se origina? Em Deus. A resposta correta. Vamos para a terceira pergunta. Toda a Bíblia é inspirada? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3 e 16. O que é que diz lá? O texto diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda a Bíblia é inspirada? Qual seria a resposta? Nós temos aqui 3 alternativas. Só o Antigo Testamento é inspirado? Só o Novo Testamento é inspirado? Ou toda a Bíblia? O que você acha? Vamos para a resposta. Toda a Bíblia. Então, toda a Bíblia é inspirada. Quando Pedro, quando o texto foi escrito, quando Pedro escreveu esse texto, o Novo Testamento ainda não existia, só existia o Antigo Testamento. E depois o Novo Testamento foi escrito. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são inspirados. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Muito bem. O que devemos buscar nas Escrituras? Vamos para o texto base. Abra a sua Bíblia em João capítulo 5 e versículo 39. São João capítulo 5 e versículo 39. O texto diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o que devemos buscar nas Escrituras? Primeira alternativa, devemos buscar prosperidade material. Segunda alternativa, devemos buscar vida eterna. Terceira alternativa, devemos buscar sucesso profissional. Qual destas alternativa está correta? Então vamos para a resposta correta. Vida eterna. O que devemos buscar nas Escrituras? Vida eterna. Nós temos aí muitos pregadores que insistem em pregar milagres, cura, prosperidade, mas o verdadeiro sentido da nossa busca deve ser vida eterna. É isso que diz a palavra de Deus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ok? Então, quando você abrir a palavra de Deus, ore, ore a Deus para Deus te iluminar, e você precisa focar nessa busca, que é a busca principal, que é a vida eterna. Muito bem.
Vamos agora para a quinta pergunta. Quem é o Verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versos de 1 a 4 e depois o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem era o Verbo, ou a palavra, descrito no Evangelho de João? Resposta: o Verbo era Jesus. Sexta pergunta. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 33 e versículo 9. Que método Deus usou para criar todas as coisas? O texto diz assim: porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Então, qual foi o método que Deus usou para criar todas as coisas? Sua palavra. Esse foi o método que Deus utilizou para criar todas as coisas. Sétima pergunta. O que o centurião disse a Jesus e por que Jesus se admirou? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versos de 8 a 10. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que o centurião disse a Jesus e por que Jesus se admirou? Resposta: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Por que Jesus se admirou? Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Pergunta número 8. Como Jesus interpretava as Escrituras? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24 e versículo 27. E o texto diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Como Jesus interpretava as Escrituras? Utilizando a própria Escritura com textos relacionados ao tema que estava expondo. Então, esta é a forma correta de interpretar as Escrituras, a palavra de Deus. Nós não podemos fazer uma interpretação da palavra de Deus baseado em nosso achismo. Eu acho que é assim. Não. Devemos procurar a resposta dentro da própria Bíblia. Se você tem uma dúvida, a própria palavra de Deus vai esclarecer e vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Então, nunca interprete a Bíblia com base no achismo, mas interprete com base na palavra de Deus. Compromisso de fé. Desejo conhecer mais a Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias. Que este seja o seu compromisso. Faça um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso com o Senhor. E Ele vai te abençoar ricamente. Ele vai te abençoar. Estude a palavra de Deus. Procure conhecimento da palavra de Deus, que ela vai te dar uma direção
para a eternidade. Oremos. Querido Deus e Pai eterno, queremos nesta hora te agradecer por mais este estudo. Nós imploramos ao Senhor neste momento que o teu Santo Espírito seja derramado sobre esta pessoa que está estudando a Bíblia. Que ele possa compreender, que ele possa entender a tua palavra e colocar em prática. Que não venhamos, ó Pai, interpretar a tua palavra com base em nosso achismo, mas que a interpretação ela possa vir da tua palavra. Que a tua palavra esclareça todas as nossas dúvidas. Que o teu Espírito Santo nos ilumine. Abençoe ricamente esta pessoa que está fazendo esse estudo. Que ela possa estudar todas as lições desse curso bíblico. E que ela possa entender. Que ela possa, a partir deste momento, tomar a direção da eternidade. Nós sabemos que este mundo ele será destruído. E a proposta do Senhor é uma proposta extraordinária. Assim diz o Senhor: eis que crio novos céus e nova terra que habita a justiça. E nós queremos estar, Senhor, neste novo céu e nesta nova terra que habita a justiça. Por isso, clamamos, derrame sobre nós o poder do teu Espírito Santo. Nos ajude a nos preparar para encontrarmos com o Senhor naquele grande dia da tua volta. Oramos ao Senhor agradecidos neste momento, em nome de Jesus. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Compartilhe esse estudo com todos os seus amigos. Compartilhe com todas as pessoas que você quer que vá para o céu junto com você, tá? Procure também a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. Se você quer tirar alguma dúvida com relação a este estudo, lá na igreja, você pode procurar lá o ancião da igreja, o diácono, o pastor, tá? E ele vai te auxiliar nesta caminhada. Visite uma de nossas igrejas, tá? Os nossos cultos acontecem normalmente às quartas-feiras, às 19h15, tá? Aos domingos e aos sábados. Aos domingos também às 19h15 e aos sábados às 9 horas da manhã. Você pode chegar na igreja por volta aí de 8, né? 8h30, mais ou menos, ok? Faça uma visita para você entender mais esse assunto. Vai lá e fala lá, né? Com o pastor, com o ancião, com o membro, né? Que você quer entender um pouco mais da palavra de Deus, ok? Aguardamos você em nosso próximo estudo.